Muito bom, gente! Começando mais um podcast Farmacêutica. Eu sou Inácio Luvan, tenho a felicidade de ser host nesse programa e hoje nós estamos recebendo uma farmacêutica incrível, empresária, que vai contar a trajetória dela aqui dentro do mundo farmácia, dentro do mundo do empreendedorismo, como que ela chegou na primeira farmácia, como que ela foi para a segunda farmácia, como que é a questão de equipe, desenvolvimento, duas cidades, porque as farmácias ficam em duas cidades. Eu estou falando aqui de Vanessa Ritter Bender, uma dessas que a gente coleciona com um amor danado, dessas pessoas do bem que a vida nos traz. Então, Vanessa, seja muito, 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 muito bem-vinda ao podcast. Obrigado por acolher o nosso convite. Eu tenho para mim, eu gosto muito de reiterar isso, que poder aprender com as histórias dos outros é uma das maiores dádivas que a gente tem. Então, eu e todo mundo que estiver assistindo aqui agora, estamos honrando você, né, honrando a sua vivência e gratos por você abrir as portas e janelas da sua história farmacêutica, tá bom? Então, seja muito, muito, muito bem-vinda e aproveita e se apresenta aí para os nossos ouvintes do podcast e conta pra gente como é que você chegou na farmácia, Van? Oi, Inácio, estou muito feliz com o convite de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha trajetória na farmácia. Então, eu sou Vanessa Ritterbender, tô agora quase 10 anos formada em farmácia, e aí a minha trajetória começou, eu me formei em 2016, em janeiro, e aí eu trabalhava já em drogaria. Tinha feito estágio na área da indústria, que era uma área que eu tinha muito interesse durante a faculdade, mas na primeira semana no estágio da indústria eu já vi que aquilo lá não era para mim. Eu gosto bastante de falar, né? Então ficar trancada dentro de um laboratório assim e fazendo as coisas práticas não me chamou muita atenção. E aí que eu já comecei a trabalhar em drogaria. E aí estava em Porto Alegre. E aí eu sou filha única e sou natural de Tiradentes do Sul, que é uma cidade de 6.000 habitantes, uma cidade bem pequenininha. Então eu estava em Porto Alegre, na capital do estado, do Rio Grande do Sul, e os meus pais, assim, odiando, né? Deixar a filhinha deles lá na capital do estado, né? E tava bem perigoso, né? E aí, então, depois disso, eu consegui um emprego na cidade vizinha, que é Criciúmal. E ali eu fiquei trabalhando por 2 meses e surgiu a proposta de eu comprar uma farmácia na minha cidade. Foi muito rápido, então. Eu me formei em janeiro, fiquei meio ano, então, ali em Porto Alegre, trabalhando numa farmácia, numa Panvel, era na época. E aí, então, fiquei 2 meses em Criciúmal e aí já surgiu essa oportunidade, né? Na época, assim, recém-formada, né? Tipo, eu não me sentia confiante para trabalhar ter uma drogaria, né? Ter uma farmácia. E aí foi quando meu pai e minha mãe ainda falaram para mim, tipo, Vanessa, se tu quer ter uma farmácia um dia em Tiradentes do Sul, é a oportunidade, porque não vai ter outra farmácia para vender. Ou tu abrir uma farmácia já porque a população é pequena, né? Então, já na época já tinha 3 farmácias, fica um pouco a quantidade restrita, né? E aí, então, a gente comprou, meus pais me ajudaram, né, a fazer esse investimento e tudo. A farmácia, a proprietária, ela já estava, acho que há 30 anos com a farmácia. É. O CNP, inclusive, até esse CNPJ que eu comprei, ele é mais velho que eu. Ele, Oh, o, incrível. o CNPJ tem 34 anos e eu tenho 33. Então, ela já estava cansada, né? E aí ela vendeu, a gente fez toda a negociação e eu comprei, então, essa farmácia em andamento. E aí que daí começa, assim, o caos e confusão, né? Porque eu era formada em farmácia e não tinha experiência nenhuma em gestão, em administração, zero, assim. E aí, tipo, tu Você, vê. você tinha, você tinha dimensão disso? Ou qual era a dimensão que você tinha
Na hora ali de assinar um contrato, ou de comprar, como que você estava enxergando isso? Então, é que na verdade, o meu pai, minha mãe, meu pai sempre foi empresário, né? E aí, então, ele sempre. Eu cresci, digamos assim, no meio dos negócios. O meu pai comprava e vendia carro, a minha mãe fazia artesanato, vendia artesanato. Então, sempre teve muito essa questão de compra e venda e nunca tinha um salário, eles não tinham um salário fixo, assim. Uhum. Então, eu não me via, de certa forma, também sendo assalariada, né? Trabalhando como CLT e tendo aquele compromisso, assim. Então, isso eu já tinha uma visão de que eu talvez gostaria de ter um negócio, né? Mas quando foi comprada a farmácia ali, eu não Uhum. tinha dimensão de que eu teria que, de certa forma, assumir toda essa responsabilidade. Eu queria ser a farmacêutica de uma farmácia. Tipo assim, a minha farmácia. Só que, na verdade, que nem, isso é uma frase, eu sempre falo, a parte mais fácil do dia é ser farmacêutico. Porque tu tem a formação técnica, tu faz 5 anos uma faculdade e tu tem aquela formação técnica. Então, depois, quando tu entra para a parte da gestão, aí é um campo totalmente novo, né? Que tu não tem o conhecimento. Então, isso foi, até hoje ainda eu falo, é difícil, sabe? Só que, claro, tem coisas que tu aprende só na prática, né? Não é uma faculdade de administração que talvez vai te ensinar, né? E aí, então, daí também nessa parte que também entra a questão dos mentores, né? Que são pessoas que caminham e te orientam, e foi assim, ainda continua sendo o que me impulsiona e me dá suporte, né? Essa Legal, parte. legal. E eu quero voltar um pouquinho mais, já já a gente chega nesse ponto, que é o porquê que você fez farmácia, o que que te levou a estudar farmácia, como que isso aparece na sua vida, já que, pelo que eu entendi, os seus pais não tinham nenhuma relação com farmácia, né? Tinha alguém na sua Não. família, enfim, de onde vem essa inspiração? Não, na minha família, na verdade, eu sou a primeira pessoa, acho que foi ter curso superior, assim, na minha família. E aí, eu estudei no ensino médio, os meus pais, eu fazia até o ensino fundamental em escola pública, e no ensino médio, os meus pais já, antes eles me falavam, ó, no ensino médio tu vai estudar na escola particular para tu passar numa faculdade. Então, eu já meio que cresci ouvindo isso, né? Que eu iria fazer uma faculdade. E aí, quando chegou ali no terceiro ano, eu estudava na escola na cidade vizinha, né? Vinha até a cidade vizinha, que é onde hoje eu moro, que é Três Passos. E aí, então, eu fiz meu ensino médio ali. E ali, tinha o PACE na época, que era o programa seriado da UFSM. Então, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu fiz provas seriadas. E no terceiro ano, eu podia escolher, então, um curso superior, né, para ingressar. Tinha uma pontuação boa já. E aí, foi praticamente assim, tecnicamente. Eu queria medicina, que, tu é muito, eu falo assim, muito principalmente pela questão financeira. Tipo, um curso que te dá dinheiro, dá status. Então, na época, eu quero medicina. Mas não que, quando era criança, eu queria ser médica. Eu Uhum. nunca tive isso, sabe? E aí, chegou no terceiro ano, medicina não vai dar. Vou olhar, daí eu fiz testes vocacionais. E aí sempre dava essa área da biologia e línguas, assim, tipo, comunicação dava pra mim. Uhum. Aí então, daí eu pensei, fui olhar e gostava muito de química. Então, chegou ali o terceiro ano, gostava de química, e comecei a olhar a minha nota e quais eram os pontos de corte. Eu pensei, farmácia, eu acho que eu passo, vai ser farmácia que eu vou colocar. E foi, tipo, totalmente analisado friamente, assim, não que, nossa, eu amo, é minha vocação, meu desejo. Infelizmente, não tem essa história linda, assim. Legal, legal. E Destacar. aí eu passei, só que daí ainda os meus pais falaram, tu não quer tentar medicina, né, já que tu fala. E eu fiz 1 ano de cursinho, e aí não passei, né, não. Uhum.
não tinha pontuação. E aí eu peguei, daí eles depois passou um ano, eles falaram, por que tu não começa a cursar e vê se não gosta de farmácia mesmo ou não? Comecei a cursar e gostei. Tipo, daí já tava enturmada, e não é que dá pra dizer que gostei, né? Porque no início a gente tem todas aquelas químicas, né? É. Mas assim, daí a faculdade era muito boa, a instituição muito boa, então daí eu comecei a cursar e, não vou mais fazer medicina. Daí eu desisti. E aí, daí a faculdade vai te dando aqueles caminhos. Eu queria indústria, aí eu odiei indústria, mas o que nem eu falo, o bom é que durante a faculdade eu já fui eliminando coisas que, tipo, eu achava que eu gostaria e não gostei. Tanto que eu fui para iniciação científica um período, e aí eu, não, quero fazer mestrado. Fiz a iniciação científica quando chegou o TCC ali, a hora de escrever, eu odiei fazer os testes e coisas. Aí eu pensei, não, mestrado não é para mim, vou para indústria. Fui para indústria, fiz estágio em indústria, odiei. Mas, Aí fui para drogaria, farmácia, porque eu gosto de atender as pessoas. E normalmente é quando tu tá eu lembro da minha época de faculdade que tipo, a farmácia é o que ninguém quer fazer. Não sei como é que tá hoje em dia, né? para Mas mim também era super. A gente nem mencionava a possibilidade de atuar numa farmácia. Na minha época, 10 anos antes de você. Beleza, é. 10 anos depois ainda tinha isso. Hoje, certamente ainda tem. Eu só imagino que menos. E aí, quem estiver assistindo a gente pode mandar nos comentários como é que está na sua faculdade, É. como é que você estuda. Tem bastante estudante que assiste a gente, viu, Val? Então, você Uhum. passa essa pergunta, principalmente para essas pessoas, que às vezes estão no momento de escolha ou acabaram de entrar e vivem isso. Fico ou não fico? Tô levando, mas não tô amando. Ou, né? Será que eu deveria estar amando? Aí tem gente que começa a dar chicotada. Eu deveria estar gostando demais dessa química orgânica, inorgânica, analítica, enfim, né? Biologia molecular, química farmacêutica e tal. Então, eu acho importante a gente poder passar isso para eles, até ter um parâmetro. E uma coisa que você falou que eu vou dar uma luz aqui, quero dar luz, é a importância do ganho de clareza. Quando você fala, putz, caminhei e vi que não era isso, a medicina, pô, fica para trás. Isso é um ganho de clareza gigantesco. Você fez indústria, experimentou indústria, caminhou. Não é isso? E aí as coisas vão se, né, e vai encontrando o caminho. Então, a importância da clareza, o quanto que isso faz diferença. E no seu caso foi rápido, Pera. porque já você estava dentro de uma farmácia, muda 2 meses, uma oportunidade e fazendo uma viagem louca. Na cidade que você tem a primeira farmácia, tinham 6 mil habitantes. Ainda tem mais ou menos 6 mil habitantes. É mais ou menos isso. E continuam com 3 farmácias na cidade? Eram 3, você comprou uma. 3 farmácias. Continuam com as mesmas 3. Segue as mesmas 3. As mesmas donas. Dá mais E ou daí, menos uma farmácia para cada 2 mil habitantes. é. E daí tem o posto de saúde também, né? Que é a farmácia básica. Aham. Mas segue 9 anos depois, segue do mesmo jeito. E uma curiosidade agora, se você puder falar, se não, pode falar em, sei lá, em magia, em percentual. A sua farmácia, ela, do momento em que você pega ela em 2017, 16. 16, fazendo um paralelo nela, 16 a 15, ela vem crescendo, tem altos e baixos, teve momento que não sei, de dificuldade na farmácia, ou ela sempre funcionou bem? Como que você faz essa leitura dessa aquisição? De repente eu vou ter que gerir, de repente eu vou ter que ser farmacêutico, de repente eu vou ter que suprir um atendente que não veio, eu estou só imaginando coisas que podem ter acontecido. Como é que você olha para essa década aí? Nossa, uma década pesa. Começou ali quando eu assumi a farmácia, então eu tive teve primeiro toda essa questão da gestão, né?
E aí, como era um ponto alugado, que eu tinha alugado, então, da antiga proprietária, daí as coisas, daí também um alerta, um aviso para possíveis pessoas que vão comprar farmácias, tudo precisa estar muito bem documentado e em contrato as informações, porque eu sofri muito com coisas que não estavam em contrato, que talvez poderiam ter sido, tipo, melhores dialogadas ali. Um exemplo que daí foi essa questão do contrato. Eu assumi em setembro a farmácia, do aluguel, e aí, em fevereiro, a proprietária já praticamente queria dobrar o valor do aluguel, porque a gente não tinha feito um contrato de aluguel. Simplesmente ficou ali, você vai assumir o ponto, fica com o aluguel e pronto. E aí, então, tipo, era inviável aquele valor. E aí foi que a gente decidiu, os meus pais, eles têm uma casa na avenida da cidade, tinha uma garagem, e aí então a gente tirou o jardim, fez estacionamento, fez toda uma reforma, e ali a gente fez a farmácia. Trocou o ponto, porque daí ainda a gente comentou, esse valor que nós vamos pagar no aluguel, a gente faz um empréstimo, reforma tudo, o ponto, a localização era próximo ao posto de saúde, então um ponto do lado de banco, então um ponto muito melhor. E aí, nesse primeiro mês já que eu troquei o ponto, eu praticamente dobrei a venda. E aí, surpreendente, assim. Daí depois teve muita gente que falou: eu não ia lá porque eu não gostava do nome da antiga proprietária, ela estava sempre lá. E aí, então, algumas coisas que a gente achou, não, que bom, vou ter o mesmo ponto, o nome dela. E aí foi visto depois que não. E aí, então, essas questões de. E não estava em contrato, né? E por um lado foi bom, porque fez a gente fazer essa mudança, né? E aí, então, o ponto, daí eu troquei o ponto, eu melhorei, e sempre vem crescimento, assim, o comparativo dos anos, né? Claro, daí agora no ano passado que eu alterei toda a mobília, que, tipo, era um sonho meu, né? Trocar tudo, porque vinha uma mobília antiga, eu tinha alguns móveis que eu comprei ali, comprei também alguma mobília da minha antiga chefe, que ela também tinha farmácia, tinha trocado todo o layout dela, e aí, assim, era uma salada de fruta, né, era as prateleiras de vidro, assim, tudo mais antigo, e aí eu queria um ambiente bonito, um ambiente bom para trabalhar, assim. E aí, com a consultoria também que eu faço, eles falavam assim, Vanessa, a mobília não vai te trazer dinheiro pro teu bolso. É uma coisa só estética, digamos, de certa forma. Não que vai te trazer um lucro maior, mas é satisfatória, é gratificante tu tá no ambiente e até para os clientes, sabe? E ali, claro, eu já consegui expor melhor os produtos, o tamanho da loja em si seguiu o mesmo, né? Mas a exposição melhorou, alguns produtos que às vezes tu deixava de vender começaram a ser vendidos sozinho, né? Só pelo fato de estar melhor exposto. Então sempre veio, só que demorou, né? Tipo, levou 8 anos praticamente para eu conseguir fazer esses saltos, né? Porque a compra da farmácia praticamente foi feita sem ter dinheiro, né? Foi feita com empréstimo, ajudas dos meus pais. Ela era uma farmácia que tinha pouquíssimo estoque, então eu tive que comprar mais produtos e organizar com fornecedores. Então, sempre assim, num sufoco, né? Tu entrando o dinheiro do cliente para tu pagar boleto naquele dia. E isso vem ao longo dos anos os reflexos. Então, eu sempre, tipo, contando com a ajuda do banco para ir melhorando e impulsionando as coisas, né? Interessante isso, porque uma das coisas que eu também tenho aqui, que eu levo muito a sério em todas as minhas empresas, é contrato. E a gente está gravando, eu acho que esse é o episódio 42 ou 43, Ivan. E é a primeira vez que surgiu aqui, nesses 40 episódios, a luz para o contrato, a importância de contrato. Gente, um contrato bem redigido, ele traz um sono maravilhoso. Que incrível saber que vocês conseguiram encontrar boas soluções e não tem bola de cristal. Você mudou para o ponto que, puxa,
foi melhor do que o outro. A venda, como você trouxe, teve um reflexo imediato. Então, é aquele alívio, né? Puxa, depois de tanto noite mal dormida, certamente o emocional eu só imagino, deve ter- Na época eu tomava antihipertensivo, eu fui pro cardiologista. Minha pressão, assim, ó, 22/11. Nossa. E, gente, a Vanessa é magra, tá bom? É, eu Não é, acho que não é questão de saúde, entendeu? DNA dela, não. Deve ter sido, pelo menos boa parte, imagina, emocional, né? Até na época o cardiologista falou, não vou te dar nenhum antidepressivo. Tu vai pra psicóloga e aí tava sedentária, não tava fazendo atividade física, né? E aí também vai caminhar, vai arrejar os pensamentos. E aí, mas isso é hoje daí, claro que nem agora, em 1º de setembro eu comprei então outra farmácia, né? E aí, assim, foi uma aula aquela primeira compra, né? Então, o contrato, e claro, agora eu sou noiva de um advogado, então, Levou o contrato tão a sério que arrumou o advogado. Veja você como que é. daí ele já faz o contrato. Então, muitos Legal. erros, digamos assim, já ali não aconteceram, né? Porque foi feito todo um contrato redondinho, tudo checado as informações antes, né? E aí, isso é uma coisa que, tipo, traz uma tranquilidade. Hoje, tipo, que nem tô passando, tá difícil a questão de alteração contratual, Anvisa, CRF, vigilância sanitária, junta comercial, tu, tipo, tira o sono, porque irrita, digamos assim, porque é algo que não tá no teu controle, né? Tu manda a solicitação e tu tem que sentar e esperar. Só que agora minha pressão não tá mais alta, né? Já tá tudo certo. Incrível, incrível. E aproveitando que você já deu aí o spoiler. 2016 para 25, setembro 25, vem a segunda farmácia. Mas eu gostaria até de, antes de falar dessa segunda farmácia, como que é a mente da Vanessa? Como que você enxerga para que você tem a farmácia, atende a sua população, eu sei o quanto você é dedicada, eu sei o tanto de tempo que você passa dentro da farmácia se entregando literalmente, tá? Agora, de onde vem a necessidade ou a ideia de ter uma segunda farmácia? Como que você pensa e enxerga isso, Van? A segunda farmácia, eu também, essa também praticamente caiu de paraquedas, digamos assim. Na verdade, eu sempre estava aberta a novos negócios, né? Sempre querendo, sempre em movimento, eu digo, sempre observando e tudo. E aí eu tinha até já descartado a ideia e eu pensei, não, eu vou focar nessa uma farmácia, colocar toda a minha energia aqui e tá boa uma. Só que daí, como também tem a questão do crescimento, né? A farmácia de Tiradentes, ela vem em crescimento, tem um faturamento, ela aumenta ano após ano o crescimento dela, só que eu tô numa cidade que tá limitada. Então, não vai chegar um momento que ela não vai expandir mais, não vai crescer mais, porque a população não vai crescer mais. E a cidade é uma cidade que não tem hospital, não tem consultórios médicos. Então, para o ramo de farmácia, isso fica limitado. E aí, essa segunda farmácia, antiga proprietária, ela veio, eu já tinha visto anúncio dela, que é na cidade vizinha, só que, tipo, eu nunca fui perguntar, tipo, tá, quanto que tu quer vender? Eu tenho interesse. Eu pensei, não, nem vou perguntar. E ela veio e me chamou. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí a gente começou a conversar, a trocar ideia, e começou ali em agosto, assim, em questão de 2 semanas, praticamente na última semana de agosto, que a gente assinou o contrato. E aí, no dia primeiro, ela falou assim: eu não quero mais entrar aqui a partir de setembro. E aí também eu tive que, tipo, ok. 1º de setembro estava eu lá assumindo a farmácia. Daí também sem funcionário, daí começam os perrengues também, né? Porque as funcionárias não ficaram, aí eu tive que contratar, e ainda tô treinando a equipe. Então, esses os desafios, né?
E, Ivan, assim, é muito cedo para dizer, porque você está no segundo mês, né? A gente, hoje, para o pessoal que estiver assistindo a gente, hoje é dia 27, meu Deus, 28, hoje é dia 28 de outubro de 2025. A gente está gravando isso aqui. Não sei em que época da vida você vai assistir, né? E você está então no segundo mês. Olhando para esses 2 meses, quais são as suas primeiras percepções? Dá bastante trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? Tipo assim, ó, não é fácil, né? Quem às vezes olha de fora, tipo, que legal a vida dela, né? Ah, tem os horários dela, mas dá muito trabalho. Que nem ontem, um exemplo, eu fui 8 da manhã para a farmácia, eu voltei às 9 da noite para casa. Tipo, uma demanda muito grande no início, porque até tu conseguir alinhar tudo, as coisas ficarem organizadas, alinhadas, ajustadas, então isso toma um tempo, mas é gratificante, porque vendo a farmácia também de Tiradentes, com o passar dos dias as coisas se alinham, né? Então, eu sei que a minha Vanessa do futuro vai agradecer essa Vanessa aqui. Então, por Uau, isso que eu sigo, né? uau, uau. Isso é incrível, né? A questão do tempo, né? Você entrou em ação mais uma vez, deu mais um passo. Nessa aí eu tive, em 2016 eu não existia ainda, mas É. nessa, mas nessa eu tive contato com a negociação, com a forma como a gente estava enxergando a possibilidade dessa empresa e tal. E, e é muito interessante, porque como você bem trouxe, né? Em agosto a gente estava analisando cláusula de contrato, né? Uhum. Em setembro você estava fazendo inventário, convidando as pessoas, contratando equipe, documento, papel, enfim, muita burocracia também, não é? Até que a gente consiga que a poeira baixe e o trabalho vai começar a ganhar volume. O fato é que tudo isso vai passar, né? Esse agosto já passou, o setembro já É. passou, e de repente a gente vai estar em 2027, 2030, quiçá 2050, e você vai, puxa, né? Que bom que eu passei por isso, hoje a gente deu esse passo. O que eu gostaria de saber é o seguinte: você trouxe uma coisa, um exercício, que foi 2016. Olha, você estava se formando em abril de 2016, né? Eu participei de um evento em Florianópolis, que para mim foi o evento, o grande divisor de águas, assim, no sentido profissional. E naquela ocasião a gente fez um exercício onde eu me enxergava com 7 anos de idade, então eu tinha que fazer de volta para o passado, e eu sei tudo que aquele garotinho Inácio vai viver. É, desde as coisas boas às coisas ruins e difíceis que ele vai passar, não é? E depois o exercício ia até o Inácio de 70 anos. E eu não sei nada do Inácio de 70 anos, né? Agora, quem está construindo o Inácio de 70 é o Inácio de hoje, assim como a Vanessa de hoje. E você trouxe isso numa forma muito, muito bacana para a gente. Pô, a Vanessa do futuro vai agradecer esse de 8 às 21, né? Como é que você olha para essa construção, assim? Você costuma, não sei, você tem um plano onde você visualiza, é mais flow para você, é mais natural? Você tem reflexões sobre essa. Vou pegar aqui, nesse lado profissional, Vanessa. Vanessa é empresária. Você olha para a Vanessa, empresária com 40 anos ou com 50, ou um estilo de vida que você está construindo, vivendo. Eu sei que você vive bem, eu sei que a sua farmácia tem várias frentes interessantíssimas. Se você quiser falar sobre isso, eu vou amar. Só que nesse sentido, como é que você vê a Vanessa de 40, de 50, de 60 anos? Você olha para ela? Voltando um pouquinho antes ali, quando eu tinha só uma farmácia, eu falo, a vida tava bem tranquila, tava a rotina toda organizadinha. Então, só que daí eu fiquei pensando, né, nessa compra, que daí eu pensei, tá, agora a vida tá tranquila. É melhor eu trabalhar mais agora, que eu sou jovem, né?
para depois eu poder descansar, digamos assim, mais, né? Aproveitar mais e também às vezes com uma renda financeira mais alta e que daí a gente pode talvez aproveitar de certa forma ainda melhor, né? E aí, então isso foi uma justificativa também para a tomada de decisão. E aí, nessa relação de planos, o que eu penso para o futuro, tipo, eu não quero ficar tanto dentro da farmácia, né? Que o trabalho do farmacêutico, a gente até brinca, né? Que a gente fica enraizado ali, tem que ficar preso dentro da farmácia, porque o CRF exige que a gente fique aqui. E isso é cansativo mesmo ao longo dos anos. Então, essa é uma ideia, é algo que, como, quando tu tem uma equipe também, claro que tem que saber delegar, tem que estruturar tudo, para eu poder ter essa vida mais livre, não enraizada, né? E aí também eu tenho, para o futuro, eu gostaria de ter mais alguns modelos de negócio. Então, mas daí só vamos vendo. Eu não sei se quero ter mais farmácias, né? Se quero ter outras farmácias, mas quando surgem outras propostas, né? Então eu fico aberta, né? A oportunidade a gente tem que sempre ouvir com atenção as propostas, né? Mas então, assim, o que eu penso é ter uma vida mais, não assim, engessada, né? Gosto aqui da cidade onde moro, mas também gosto muito de viajar, então talvez no futuro eu possa viajar mais tranquila, né? Legal. Sair, né, é claro, numa fase também como a atual, que uma operação jovem, né? Mais que a farmácia tenha tempo, para você, ela é uma operação jovem e acredito que como um bebê, eu aqui com um bebezinho em casa de 4 meses, a Clarinha, a gente tem que cuidar o tempo inteiro, tem que cuidar muito, né? À medida que vai crescendo, vai ganhando autonomia, cuida também, mas é de uma forma diferente, né? Então tem esse ciclo, sim. E gostei muito de outros modelos de negócios. Isso significa que a gente tem abertura para outras frentes de trabalho, né? Traz a É. sua versatilidade, que a gente sabe que é, né? E também um lado, não somente farmacêutica, mas um lado, sobretudo, também gestora, administradora, investidora, empresária. Então, uma coisa bacana, tem uma perspectiva, Vantes, que a gente diz o seguinte: tem muitos colegas farmacêuticos que estão mega orientados ao trabalho genuinamente farmacêutico. Isso é incrível, maravilhoso. Só que também tem um outro lado que é relevante para muitas pessoas, que está página em branco. Tem gente que é bom com música, tem gente que é bom com teatro, tem gente que é bom com dança, tem gente que é bom com artesanato, tem gente que é bom para abrir empresas. E aí eu fico super vidrado na combinação da Vanessa farmacêutica, mas a combinação da Vanessa empresária, ou da combinação da Vanessa que participa da sociedade, eu sei que você faz eventos aí na região e tudo mais, então você poder juntar, às vezes, uma paixão que você tem, um estilo musical, com a Vanessa empresária, com a Vanessa farmacêutica e combinar tudo isso, né? Então, eu fico muito vidrado e você faz isso com muita maestria, né? Com muita facilidade, assim. Muito Até a gente brincou essa semana passada, a gente teve uma reunião da ACIPS, que é a Associação do Comércio Local ali de Tiradentes do Sul. E aí, quem é da comissão ali, o presidente, a mulher dele vai ter filho. O outro também, a mulher dele teve filho. E eu falei, eu pari um CNPJ. Então, e daí eu disse, eu já não tenho coisa para fazer, eu ainda fui ser tesoureira. Descobri que o tesoureiro é o que mais faz coisa, né? Uau! Mas daí também é uma coisa nova que a gente aprende, uma doação que tu acaba fazendo, né? Para ajudar também a comunidade a melhorar o ambiente que a gente tá, porque era uma sociedade que ela estava inativada, né? Assim, abandonada. E também a gente conseguiu reerguer, assim, e vai ser muito bom pro município, mas a questão de ser um bebê, né? Que nem eu brinquei, eu disse a minha farmácia é um bebê, eu pari do CNPJ. Uhum.
Incrível, incrível. E, Ivan, nessa trajetória, vai, da farmácia para cá, a Vanessa é empresária, o que que você acredita, assim, que você mais aprendeu em termos de lições, em termos de dia a dia, talvez como pessoa, o que que a farmácia pode ter agregado para você como você mesmo, a sua própria identidade? Tem alguma coisa que você... Eu acho que nesse tempo o principal é a questão de tu aprender a lidar com as pessoas, né? Tanto o cliente quanto os colaboradores, né? Porque isso, na verdade, é um desafio, assim, né? Tu tem que melhorar muito como pessoa, né? Tipo, tu tem que aprender a lidar com os teus sentimentos, os teus pensamentos, para tu conseguir lidar com os funcionários, com os clientes, né? Porque cada um vai reagir, às vezes, a determinadas situações de uma maneira, né? E ao longo desses anos, o que eu, assim, aprendi muito, eu acho que é não ser tão explosiva, porque eu já fui muito mais explosiva, estressada, e aí não descontar tanto no outro as coisas, né? Tu tem que ter esse controle. Então, eu acho que ao longo desse período, assim, é o meu maior aprendizado, sabe? E tu tem que a empatia, né? Isso é uma coisa que acho que o farmacêutico tem isso, de tu se colocar muito no lugar do outro, né? Tu ouvir muito o outro. Então, acho que essa é a principal coisa que ao longo desses anos eu acho que eu aprendi, né? Tu ser um ouvinte, tu aprender com o diálogo, a conversa do outro. Uhum, uhum. Que legal. Então, é, a gente pode colocar aqui gente, o núcleo, pessoas, como um núcleo de grande aprendizagem. E E, claro, né, a gestão, né, a administração, ãh, pagar as contas, tipo, tu ter o produto ali, essa parte, então, é sem explicação tudo, todo o conhecimento que tu tem que ter, né, de tu ter o produto para o teu cliente, tu gerir aquele dinheiro, ao mesmo tempo tu tem que pagar os teus funcionários, tu tem que pagar os teus impostos, tem que pagar o teu fornecedor, tu tem que se pagar também, tu tem que receber o teu salário. Então, e são balanças, né? Às vezes tu tá no momento que tu não sabe que prato que tu segura, né? Então, tu tem que ter o controle emocional para conseguir lidar com tudo isso, né? Porque as coisas não vêm em caixinhas, assim, agora eu vou abrir essa caixinha aqui e vou resolver isso aqui. Às vezes vem tudo ao mesmo tempo junto, né? Então, é esse controle emocional, né? Que precisa ter para gerir empresas, pessoas. legal. Ô, Van, nessa semana eu me deparei com uma frase que ainda está ecoando aqui. E, puxa vida, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é o autor de um livro chamado Hábitos Atômicos. Quem já leu o livro, por favor, colocar aqui nos comentários e tal, para a gente honrar a fonte. E o autor lhe diz algo mais ou menos assim: a gente não sobe, a gente não se eleva até as nossas metas, até os nossos objetivos. A gente desce até os nossos hábitos. E aí eu queria saber de você o seguinte: tem algum hábito seu, alguma coisa que você faz, que seja um momento, um pensamento, não sei se você tem o hábito de leitura, de alimentar, não sei. Tem alguma coisa que você faz que para você é normal e que você acredita que isso pode te ajudar no seu dia a dia? Terapia. Eu acho que a terapia, assim, é o fundamental principalmente quem trabalha com mais pessoas, que nem a gente na farmácia, tu ouve muito problema, né? A pessoa que entra na farmácia, ela não está necessariamente Uhum. feliz entrando lá para comprar o remédio dela, né? Então, tu lida muito com problemas, assim. E aí, então, eu acho que a terapia é algo que eu não abro mão, tipo, que eu acho é fundamental. E aí, tem o hábito da leitura, tem, inclusive, no final de semana eu tava ali com o livro, daí, tipo assim, já tava sofrendo com o final do livro.
ia ficar órfão de livro. E aí que é um momento de descanso, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo na frente de tela, computador. Hoje a gente eu trabalho muito no celular, fornecedor, tu faz tudo no WhatsApp. Tu assina contratos pelo Gov no celular, né? Então, o momento da leitura é um momento para tu se desconectar desse mundo, porque a rede social é muita informação, né? E eu gosto muito, que nem agora, nesse período que a minha empresa está engatinhando, não estou conseguindo ser tão fiel, mas o yoga, que também é algo que me traz a minha consciência, porque eu sou acelerada, né? Eu acordo e já quero resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, responder 1000 pessoas. E o yoga, e eu acho que a leitura, a terapia, tudo isso me fazem me trazer de volta à minha consciência, assim, tipo, calma, Vanessa, respira, você não precisa resolver o mundo, né? Então, acho que esses são hábitos, assim, que eu gosto muito e, tipo, se eu pudesse levar todo mundo para yoga, eu levaria. Incrível, incrível, incrível. E, Van, vamos fazer aqui pegar uma máquina do tempo e voltar para sua formatura. Aonde que foi? Foi um anfiteatro, alguma coisa assim? Foi em Santa Maria, num hotel. Num hotel em Santa Maria, então devia estar rolando ali uma solenidade, sei lá, um, um representante da sua turma, o reitor, ou sei lá, o professor dos homenageados, e é o momento de formalizar. Então ali a Vanessa Ritterbender estava recebendo seu diploma de, olha, você pode farmaceuticar, né? E se você tivesse de fora, uma terceira pessoa, se vendo a sua turma, as pessoas que batalharam com você os anos de faculdade e tudo mais, e você tivesse a chance de dar uma informação, passar uma mensagem com o olhar de hoje, com a vivência de hoje, para aquela Vanessa que ainda não sabia o que ia acontecer na vida dela nos próximos 10 anos, do ponto de vista profissional, né? Pegando aqui. Que mensagem que você diria para falar? Eu acho que para acreditar muito, né? Às vezes a gente acha que não é capaz de realizar determinadas coisas, e então não tem limite, né, para os sonhos. Como é que é? Pensar pequeno e pensar grande é o mesmo preço, né? E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante é tenha mentores. Tô falando, né, com o meu mentor, o Inácio aqui, mas é aquela. Parece até uma frase feita e tudo. O mentor encurta caminho, né? Mas encurta o caminho mesmo. Então, quando tu puder sentar com uma pessoa que às vezes já passou por uma trajetória que tu quer viver, tenta conversar com essa pessoa e ver o que ela pode te ajudar, porque muitas coisas que nem eu falo, a Vanessa de hoje, desse ano, comprando a farmácia, não é a mesma Vanessa de 9 anos atrás. Ela já aprendeu com os erros, né? Então, quando tu tem a oportunidade de ver o que outras pessoas que já fizeram o que tu quer fazer, se relacione com essas pessoas, tenha contato com essas pessoas. Eu acho que isso é o fundamental, ter sempre pessoas que te ajudam a melhorar, porque a gente nunca vai conseguir dar um próximo passo com o que a gente aprendeu até ali. Tu precisa aprender algo novo, tu precisa dar um salto, tu precisa estar em contato, em movimento Uhum. para evoluir. Então, eu acho que esse é o recado principal, assim. Para a Vanessa lá da formatura seria. Em Santa Maria. Tanta, mas no Incrível. calor, desgraçado. Incrível, mano. Eu quero, em nome de todos, te agradecer. Para mim voou aqui o tempo, eu nem vi passar, meu Deus. E para quem estiver assistindo a gente e conhece um farmacêutico, uma farmacêutica que você gosta, que você admira, não é? Envia esse material para ela. Quem sabe ela não está pensando lá em vou ou não vou, abro ou não abro a farmácia, é para mim ou não é, ou outro negócio farmacêutico, enfim, que seja no momento dessa pessoa. Compartilhe. Se você gostou, escreva para a gente. Isso é muito importante para mim, mas sobretudo para a Vanessa, que é quem abriu as portas e janelas dessa trajetória dela farmacêutica.
uma trajetória marcada por momentos decisivos, momentos ali onde, puxa, começa em setembro, em fevereiro a mulher cobra o dobro do aluguel. Como assim? Em 5 meses o sonho acaba, né? Então, eu fico daqui só imaginando, minha, como que se dorme, né? Então, entre o problema e encontrar a solução, Vanessa, vocês foram brilhantes. Algumas coisas que eu vejo também, assim, você, graças a Deus, você teve ajuda, pelo menos muito apoio e tal, da família, os parentes. Nem todo mundo tem esse presente. Que bom que você tem esse presente. E você honrou, você foi lá e fez. Eu gosto muito de Fórmula 1 e você também. E uma das coisas que falava-se muito do Senna é que ele deu certo porque a família dele tinha dinheiro para poder pagar o kart. Gente, isso é um absurdo. Você pegar um dos maiores pilotos da história, ou seja, o dinheiro ajudou, mas não traz o talento. E eu vi a mesma coisa hoje em você, né? Então, assim, e da segunda farmácia, a gente pode fazer até um outro bloco, porque, senhoras e senhores, ela fez um contrato, uma aquisição, que se você pensa em abrir uma farmácia, ter uma farmácia, investindo o seu intelecto e trabalho, ela pode te dar uma masterclass, tá bom? Então, quero reforçar isso aqui, Ivan, para que não venham objeções na nossa mente ou impeditivos. E te parabenizar pela sua trajetória, porque é incrível como você, tão jovem, eu vou usar uma palavra que pode representar bem isso. Você foi muito corajosa. Jovem de idade, jovem de profissão, jovem de vida. Você foi muito corajosa numa cidade que você não tem margem para erro. É diferente de você errar numa cidade grande. Muda de bairro. Ninguém te conhece. Vem errar aqui em São Paulo, 20 milhões de habitantes. Agora, errar numa cidade de 6 mil habitantes, no mesmo dia todo mundo está sabendo. Então, de todos os predicados, de todas as qualidades, olha, a coragem, ela é bem forte aí, e você ilumina e honra a nossa classe farmacêutica com isso, viu? Então, obrigado. Obrigado por ter vindo nesse mundo farmacêutico. Que bom que Eu que agradeço. final funcionou. Que bom que a química te trouxe para a farmácia, que as coisas te leva embora. Que bom que ela trouxe. E hoje a gente poder contar essa história e já conseguir celebrar alguns capítulos de tantas vitórias que ainda há por vir. Então, obrigado de coração, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz em participar aqui e espero poder contribuir e ajudar alguém que escute e quer saber um pouquinho mais da minha história aí. Estou disponível, estou à disposição e muito obrigada, Inácio. Obrigada por toda a ajuda. Com certeza também esse segundo passo que foi a compra dessa segunda farmácia não teria sido assim possível sem toda a tua orientação, toda a tua ajuda. Sou imensamente grata. Ter você como mentor, assim, tuas palavras sempre incentivam, e ajudam a gente a crescer. Muito obrigada. Que maravilha, Van! Senhoras e senhores, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima edição do nosso podcast Farmacêutica. Um beijo no coração amarelo e até breve. Roda a vinheta.